Livro de Neemias, capítulo 8, os versículos são do 13 ao 18. Finalizaremos essa unidade textual. Vamos fechar essa etapa, encerrar esse capítulo, partindo de onde nós havíamos parado da última vez. Esta página do livro de Neemias e estes versículos serão aí toda a base estrutural para que possamos desenvolver toda a exposição da mensagem nesta noite. Quais são os motivos das nossas reuniões, celebrações, assembleias? Nós devemos sempre fazer esse diagnóstico e procurar entender de forma racional o que nos leva sempre a reunirmos na presença de Deus. De onde vem essa chamada? Como temos acesso a esse convite? A resposta ela é muito simples. A palavra de Deus. Então, principalmente quando nós estamos comemorando, em específico, o aniversário da igreja, nós, diante desse momento solene, lembramos de tudo que o Senhor, Ele realizou no meio da sua congregação até naquele momento. Vemos todas as condições que estávamos e ali Deus ele cuidou de nós, Deus ele nos protegeu. Então, cada festa, ela tem o seu motivo, cada festa, ela traz o seu tema. Israel, em cada festa que o povo de Deus realizava, eles tinham algo significativo que os levavam a estar unidos em comunhão, através daquela solenidade. Exemplo, a Páscoa foi logo após o povo de Deus sair do cativeiro do Egito, da escravidão, e Deus diz para que eles pudessem estar celebrando esta festa perpetuamente. Deus fala que isso tinha que ser continuamente. Inclusive ela foi datada em meio aos escritos da lei mosaica, isso é o Pentateuco. E eles realizavam a festa da Páscoa, que significava a passagem, todo aquele ritual fazendo referência ao Messias, sacrifício do Cordeiro, coisa e tal. Mas eles lembravam também do período ruim que eles estavam lá no Egito. Deus os resgatou. E aquela festa produzia alegria no coração deles, porque o Senhor havia feito algo sobrenatural na vida deles. Então, assim, cada reunião, cada momento, festividade que temos na presença do Senhor, isso lembra algo específico que Deus fez na nossa vida. E tudo isso acaba acontecendo mediante ao quê? Ao estudo que temos da palavra do Senhor. Quando nós convidamos, anunciamos as pessoas para que elas possam vir também participar conosco, ouvir a mensagem, e a partir daquela união que apresentamos aqui, elas também terem uma
mudança, como aconteceu conosco, para de fato elas serem participantes de forma espiritual daquele evento que está sendo apresentado materialmente. Tudo isso é através dos estudos que temos, através das Escrituras. Então é por isso que nós vamos e anunciamos o que está escrito. Estude a palavra do Senhor e anuncie o que Deus nos deixou registrado. Para que você possa continuar a entender o que eu estou dizendo, os versículos 13 ao 15, no primeiro momento da nossa unidade textual, as Escrituras nos apresentam o seguinte: a festa dos tabernáculos. No segundo dia do mês, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com os escribas para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso anunciaram em todas as cidades em Jerusalém, saíram às montanhas e traziam ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres, e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer tendas, conforme está escrito. Já caminhamos bastante dentro da literatura do livro de Neemias e temos essa progressão até aqui. Os muros já foram estabelecidos, se colocaram portas, o templo já estava pronto, as pessoas voltaram a morar na região de Jerusalém, e neste momento, que é decorrente ao contexto que está dentro da seguinte situação: Esdras, o escriba, que está lado a lado de Neemias, está lendo as Escrituras, e isso já está acontecendo, já tem algum tempo. O povo já está tendo algumas realizações diante da palavra de Deus, e nesse momento eles continuam a estudar, a investigar as Escrituras, e eles acham escrito onde que Deus havia dito por meio de Moisés que eles deveriam fazer o quê? Ter a festa das cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos. E o que significa essa festividade? No momento que eles estavam tendo essa travessia em meio ao Egito, era Deus que estava o sustentando, isso é, o seu povo, literalmente, totalmente. E eles estavam morando em tendas. A congregação era uma congregação de pessoas que moravam em tendas. E um dos mandamentos do Senhor foi que quando eles chegassem até Canaã, terra prometida, que eles realizassem essa festa, que eles realizassem esse momento, relembrando a passagem que eles tiveram no Egito, para que eles voltassem a ornamentar essas tendas, para que eles pudessem trazer à memória tudo aquilo que Deus fez para eles até eles chegarem à terra prometida. E é isso que está acontecendo. A festa do sétimo mês era uma maneira de lembrar da vida no deserto, depois da libertação da escravidão no Egito, antes deles entrarem na terra prometida. Livro de Levítico, capítulo 23, versículos 42 ao 43. Estudar as Escrituras nos faz nos emergir na presença de Deus, porque cada vez mais nós conhecemos as Escrituras e aquilo que Deus quer que façamos. Aqui reunidos nessa noite, por exemplo,
nós mais uma vez estamos analisando os mandamentos de Deus para que possamos saber o que Deus ele quer que façamos, para entender como resolver as situações que nos cercam, para saber a vontade de Deus para nós. Você está tendo essa direção aqui nessa noite? Porque todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, entendemos que Deus ele fala conosco. O que está acontecendo é o resultado de uma investigação. Eles acharam onde estava escrito sobre esta festa que Deus havia mandado que eles realizassem. Hoje nós somos esse tabernáculo do Senhor. Deus continua mandando que a sua igreja continue a avançar, a anunciar o Evangelho, sua palavra. Essa festa significava isso, essa passagem, esse momento que Deus estava cuidando do seu povo, mesmo em meio ao deserto, mesmo diante das dificuldades. Para que possamos ter um lugar em especial nessa festa da presença de Deus, a necessidade de ouvirmos o chamado de nos arrepender dos nossos pecados. E aí nós temos um convite para celebrarmos na presença do Senhor, para estarmos nessa festa. É claro que vale um arrependimento verdadeiro, contrição de coração. A mesa do Senhor tem espaço para todo pecador que se arrepende. Essa mesa é grande. Essa festa é para todos. Mas é interessante que quando eles ouviram sobre esse mandamento, eles foram anunciar para as suas cidades que estavam ali em Jerusalém. E eles não só fizeram isso, mas eles realizaram a festa da forma que as Escrituras estavam mandando, da maneira que havia sido estabelecido. Para que possamos participar desses eventos que Deus ele realiza para o seu povo, nós devemos fazer conforme Deus nos manda. Nós devemos reunir na presença de Deus para a adoração, para estudos da Escritura, para orações. Nós devemos nos reunir na EBD, devemos estar nos pequenos grupos, culto nos lares. Tudo isso é para podermos saber o que Deus quer falar ao nosso coração. E é por isso que fica mais fácil entender o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu venha realizar. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ajudar nos planos e nos propósitos de Deus? Como que eu posso atuar com a minha vocação? Como que eu posso colocar o meu ministério para funcionar? Apesar de toda a performance que temos hoje e métodos, eles não podem substituir a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o coordenador, é quem coordena todo o povo do Senhor para que possamos servi-lo da maneira que lhe agrada. As Escrituras, quando lidas e estudadas, elas tiram todas as nossas dúvidas. Quando estudamos as Escrituras, quando temos esse respeito, damos essa credibilidade para a palavra do Senhor, não resta dúvida de como obedecer. Estude a palavra de Deus, mas faça isso com alegria. Estude a palavra do Senhor e a sua satisfação não terá fim. Versículos
16 ao 17. Então o povo saiu, trouxe ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, nas praças da porta das águas, e na presença da porta de Efraim. E toda a comunidade que havia voltado do cativeiro fez as tendas e passaram a morar nelas. Desde o dia, ou dos dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. Eles estão vindo do pós-cativeiro, então dificilmente daria para eles, em um lugar onde que eles são escravos, realizarem as suas atividades. Não há coisa pior do que você perder a liberdade. Agora, retornando para a terra que Deus havia prometido para eles, e reestruturando não só a parte geográfica, a parte física, mas incorporando principalmente a espiritualidade, eles realizam essa atividade, e aqui a palavra nos diz que desde os dias de Josué, que sucedeu Moisés, eles não realizavam essa assembleia solene. E por isso, depois desse longo e triste período de tempo, quando eles voltaram às antigas práticas, quando eles voltaram para as suas atividades de adoração ao Senhor, eles se alegraram. Às vezes, quantas pessoas estão presas pelo pecado? Quantas pessoas se distanciaram de Deus? Quantas pessoas foram para longe? Quantas pessoas estão com o coração distante? E elas ouvem a palavra, elas veem, têm acesso à mensagem, e elas lembram daquilo que Deus havia as chamado para fazer, para realizar. E a alegria retorna, a satisfação retorna de estar na presença do Senhor. Por mais que é um momento histórico, mas é como também na nossa festa de casamento ou de formatura, pregação de grau. Isso está aqui de forma bem clara no texto, a progressão, o desenvolvimento do assunto. Após o povo ter todas as orientações da palavra de Deus, após eles entenderem o que eles deveriam fazer, eles partiram para o quê? A ação. Eles tiveram atitude. Não adianta nada somente estudar a palavra de Deus, entender, saber o que tem que fazer, mas não fazemos. Cometemos pecados da mesma forma. O outro ponto que salta os nossos olhos é a maneira como eles participaram, alegres, felizes, com o semblante radiante. Muitas pessoas até servem a Deus, mas é com tristeza. É como se elas fossem escravas de um senhor perverso, de um senhor abusador. Então elas fazem com insatisfação, até produzem, mas por obrigação, não com amor, mas com raiva, não alegres, mas tristes. Tudo para que possamos fazer
ao Senhor vai depender da motivação que está no seu e no meu coração. Como ilustração, preste bem atenção nessa ilustração, agora nesse outro ponto, para que possamos, no nosso tempo contemporâneo, sabermos um pouco sobre a tristeza de não podermos reunir, de não estarmos juntos, de ter que nos isolar. Foi aí a pandemia que perpetuou por esses 2 anos em específico. É realmente como uma prisão. Não poderíamos estar reunidos no templo, não poderíamos visitar uns aos outros, deveríamos estar distante até dos nossos familiares ou até da nossa família. Isso dá para a gente meditar, tentar imaginar um pouco como é estar em uma terra que não é sua, como é não poder cultuar o Deus, o Senhor que você serve, inclusive o Senhor verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro. Sirva ao Senhor com grande satisfação no seu coração. Então, assim, nós estamos voltando desse momento pós-pandêmico, voltando para as nossas atividades ministeriais. Podemos agora, no coletivo, desenvolver a nossa vocação, mas muitos parecem que deixou a alegria presa. Muitas pessoas voltaram, mas o coração delas ficaram. Não pode ser assim. Nós devemos agora nos reunir novamente, voltar para a presença de Deus com o coração cheio de alegria. Estude a palavra do Senhor todos os dias deste novo ano. Versículo 18. Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias. Desde o primeiro até o último dia, eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava escrito. Eles fizeram tudo conforme estava escrito. Todos os dias, Esdras leu a palavra de Deus para o povo, leu o livro da lei, o Pentateuco. O clima mudou, a palavra do Senhor encheu o coração deles de alegria. Acontece o mesmo conosco quando nós deixamos a palavra de Deus tomar toda a atmosfera, o ambiente onde nós nos encontramos. Celebramos a Deus com satisfação, aproveitamos a oportunidade, temos motivos, porque entendemos que é um grande privilégio, uma grande oportunidade poder estar diante de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, nos alegramos nele. Devemos ler as Escrituras todos os dias, não só em momentos específicos no tempo. Devemos meditar na lei do Senhor dia e de noite. Assim teremos o nosso coração alegre, assim seremos felizes. Portanto, alegraremos no Senhor, porque ela é fonte de prazer, de alegria e de bem-estar. Nós temos todos os motivos do mundo para celebrarmos e festejarmos o Senhor. Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, celebramos ao Senhor aqui nessa noite. Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todos os seres viventes, celebramos ao Senhor aqui nessa noite. Não tem coisa mais triste do que ficarmos fora de uma celebração que bomba, um evento gigante, ou ficarmos de fora de uma festa de gala, não recebemos um convite para uma grande festividade. Isso já aconteceu muito comigo, eu acredito com você também. Mas não se preocupe, não entristeça o seu coração. O importante, preste bem atenção,
é que Jesus convida a todos para o arrependimento. Jesus Cristo convida a todos para usufruir do seu amor e serem livres da condenação do pecado. Não adianta nada participar das festas mais badaladas desse mundo e sermos pessoas condenadas diante de Deus. Por causa de quê? Deus quer que possamos participar da sua alegria que não tem fim. Diante de todas as comemorações e festas, inclusive a festa das cabanas, já na época de Jesus, sabe o que ele diz para todas as pessoas que estavam ali em volta? Sabe o que ele diz para você nesta noite? É um convite que ele abre para todos, sem exceção, independente da sua classe social, independente se são pessoas boas ou ruins, independente do seu comportamento sexual, independente daquilo que elas creem ou não. Jesus Cristo abre a seguinte objeção para todos aqueles que creem e se arrependerem e querem ter uma vida nova com Deus, ou seja, serem chamados de uma nova criatura, nascerem da água e do Espírito, ou seja, ter um nascimento do alto, nascer da presença de Deus. Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 7, versículos 37 a 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, águas vivas correrão no interior de quem crê em mim. Você tem que conhecer o dom de Deus, você tem que conhecer o presente do Senhor. Vá para a cruz. Vá para a cruz, porque você vai encontrar descanso, você vai encontrar graça, você vai encontrar vestes de festa, você vai encontrar libertação, restauração, dignidade. Você vai encontrar cura, você vai encontrar em Jesus uma alegria que não tem fim. A sede que você tem, bebida alguma nessas festas badaladas vai poder saciar. A fome que você sente lá no fundo do seu coração, banquete algum, por mais exótico ou sofisticado que possa ser, pode mudar a sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele também nos deixou um memorial. Ele disse o seguinte para os seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Este é o meu sangue derramado por nossa causa. Fazer isso em memória de mim. Isso é a coisa mais importante que alguém já fez por nós. Isso foi lá na cruz do Calvário. Então, portanto, que a palavra de Deus possa mudar a sua vida. Você que está me ouvindo diretamente e você que está me ouvindo indiretamente, no nome de Jesus. Amém.